Bom dia, meu querido Idney, Marcinha, Elias, Eduardo, Moisés, Fábio, Luiz Cláudio, Oscar e Companhia Limitada. Eu ouvi todos os áudios, né? Eu quero até dizer a vocês que, vez por outra, os áudios que eu faço aqui no Pensando Bem, eu aproveito e jogo no meu canal do YouTube. Eu queria dizer o seguinte, Idney, para se entender o Brasil, para se entender o que é governo, é fundamental que se estude. O maior problema que nós temos é o seguinte, é que a grande maioria das pessoas, elas não sabem o que está acontecendo e às vezes pegam a última frase que é falada por um lado ou outro e sai fazendo o arraso necessário. Então o cidadão chega e diz assim, olha, fulano não fez nada, ele não sabe o que ele fez. Às vezes é por ignorância, às vezes por má fé. Então nós entramos numa confusão gigantesca. Não há progresso sem investimento. Mas quando se fala em investimentos, o cidadão imagina que é gasto. Ora, investimento não é gasto, poxa, isso aí volta. O Brasil, quando entrou na era Lula, e que todos imaginavam, porque a ideia que nós fazemos de Brasil é que país socialista é lascado, o cara tem que andar de chinelo, é, descabelado, enfim, todos aqueles defeitos, aqueles estereótipos que se coloca na pessoa que tem um viés comunista, porque as pessoas não sabem o que é comunismo. Esse é o grande problema. Aí se aproveita o que sabe um pouquinho e que quer fazer o domínio, aproveita da ignorância da maioria e coloca sempre um fim pejorativo. Ora, o cidadão tem que parar para pensar o seguinte: se o neoliberalismo ou o liberalismo pudesse arrumar a vida do mundo, nós não teríamos problemas nos países capitalistas, liberais, neoliberais, né? Então, vendem para nós uma imagem de que os Estados Unidos, dos Estados Unidos da América é uma maravilha eterna, e não é verdade. Os Estados Unidos tem pobre até pior do que no Brasil. Só que são 300 e tantos milhões de habitantes e você não vê isso. Mas do mesmo jeito que tem gente morando na rua no Brasil, tem gente que mora na rua nos Estados Unidos. Então não significa que lá é a oitava maravilha do mundo. Do outro lado, você tem as necessidades básicas supridas em qualquer país comunista, socialista, mas não tem ninguém morando na rua. Não há essa possibilidade, né? Um dia desse eu deixei um cidadão estarrecido quando eu disse a ele o seguinte: Cuba, 96% do cubano tem casa própria. É um país comunista, mas ele não paga casa. E quem aluga, aluga pelo preço módico. Não é para ficar explorando. Então, como é que nós raciocinamos aqui no Brasil? E nós temos como pessoas de bem essas pessoas que fazem isso. Em Vitória da Conquista, no passado, todo mundo sabe que para ter uma linha telefônica era uma luta, era uma fortuna. Em Vitória da Conquista, eu vou dizer aqui para vocês, tinha um cidadão, que eu não vou dizer o nome, que tinha 200 telefones alugados. Ora, um objeto de comunicação para empresas, residências, ele detinha 200 e ele vivia disso. Ele alugava os telefones para as pessoas. Era um rapaz rico, de conquista e tal, bonitão, gostava de andar de paletó e gravata o tempo todo. Então, esses são os homens de bem, aqueles que pegam e privam você de uma necessidade básica que era a comunicação, né? Da mesma forma que no passado, que a gente fala de tanto essa questão do roubo, né, meu amigo Marcinha? Mas o cidadão abriu o poço artesiano na fazenda de fulano. E esse fulano dominava a região toda porque quem tinha o poço era ele. Eu conheço a Bahia de ponta a ponta, meus caros. E as aguadas que eram abertas pelo governo do estado, os açudes, no passado, era feito na fazenda de alguém.
E nessa fazenda o cidadão dominava porque ele era o dono da água. E olha, é um bem de todos, mas ele era o dono da água. Aqui tem um rapaz que ele voltou decepcionado com a política, não sei porque ele até foi candidato de novo. Ele disse: Paulo, eu fui para Aracatu com a ideia de fazer política coletiva. E depois eu fui fazer uma reunião com as pessoas mais aquinhoadas de lá, e o que eles queriam é que eu fizesse aguadas ou açudes nas fazendas deles. Aí eu fiquei decepcionado, porque era isso que ocorria no Brasil. O Nordeste brasileiro era o dono do Brasil no passado. Deixou de ser em função da seca e em função do domínio dos coronéis. Então, essa é a história. Então, o que aconteceu? O que há no mundo hoje capitalista? Você tem os Estados Unidos da América que dominaram o mundo, que dominam o mundo hoje em tese, mas a Inglaterra dominou muito mais. A Inglaterra chegou a ser dona de um quarto do mundo. Um quarto do mundo era da Inglaterra, do tal Reino Unido. E como é que isso começa? E as pessoas não pensam nisso. A Inglaterra tinha no Brasil estrada de ferro. E olha que o país era incipiente, mas ela dominava o transporte, que é o que você fala, meu caro Idney, na sua boa, né, excelente observação. Quem tem navio domina o comércio, porque o navio é mais barato. E você tendo navio, você deixa de gastar. E para ter navio, você tem que ter os portos amigos, né, para poder arrumar. Lembram-se, vocês conseguem se recordar disso, né? A chegada de Dom VI ao Brasil é a abertura dos portos para as nações amigas. Olha a importância dos portos, de como é que chegam as coisas lá no passado. Mas o cidadão passa pela história, ele aprende isso na escola, mas ele não presta atenção porque ele só faz decorar. Ele não consegue entender o que era a abertura dos portos quando Dom João VI chegou ao Brasil. Ele não consegue entender porque ele não aprimora e o professor não ensina a aprimorar ali, porque dentro dali você precisa conhecer de política. E na escola, naquele tempo primeiramente que eu estudei, de ditadura militar, política não funcionava. Mas eu queria dar um dado. A própria ditadura militar no Brasil, né? E notadamente na empresa que eu trabalhava, que era Correios, os generais fizeram, não os generais que eram cheios de coronéis, eles fizeram um verdadeiro arraso, né, de crescimento da empresa de Correios e Telégrafos que eles fundaram, realmente. E transformaram o Departamento de Correios e Telégrafos numa empresa de excelência no Brasil. Agora, como é que isso foi feito? Primeiro, trouxeram os instrutores franceses para o Brasil para nos ensinar a ser correio, né? Porque naquela época, os correios da França, eles transportavam até pessoas. O cidadão queria mandar um filho de Lyon para Paris, ele ia no correio, pagava uma taxa, e o correio colocava uma pessoa para levar essa criança até Paris e entregar lá ao pai. E ganhar dinheiro. Buquê de rosa na França, o correio levava. Tudo é receita. E esse pessoal nos ensinou aqui, mas o que fez os Correios? O Correio conseguiu fazer centros de treinamentos importantes, gigantescos, verdadeiras universidades. Em Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre e Bauru, para poder centralizar o Brasil, né? Depois, cursos e mais cursos, quer dizer, se gastou dinheiro, mas muito dinheiro para treinar pessoal. Eu, por exemplo, tanto estive nesse centro de treinamento de Recife, como tive também no centro de treinamento de Belo Horizonte. Fiquei 6 meses e meio lá. E ao final do curso,
aqueles alunos que mais se destacavam já tinham garantido, se quisessem, né, emprego em outros países. Porque nesse curso que eu fiz, por exemplo, eu tinha gente da América Espanhola e da África Portuguesa toda lá dentro, aprendendo também para desenvolver, porque naquela época o correio era qualquer luxo, vindo a ser superado nessa modernidade hoje, né? E aí, que eu terminei o curso, eu e outros colegas da Bahia e do Brasil, nós fomos convidados para ir para Angola, no meu caso, Angola, Moçambique e Venezuela. Você não faz ideia, eles me pagariam, meu amigo. Presta atenção, US$ 5.000. O que acontece US$ 5.000 hoje? 25, 20 mil reais, né? Com tudo pago, casa, tal, para você ficar lá. Só que o contrato era 5 anos. Se você rompesse o contrato, você tinha que devolver o dinheiro. Então, como é que você vai tendo casa e comida no local, transporte, telefone, tudo, e ganha R$ 25.000 livre de tudo? É salário de presidente da República, né? Você não gastando nada. Eu não topei porque eu estava apaixonado, precisava casar. E aí, fui casar, não pude ir. Então, para você ver o que é investimento, aqueles países também, a exemplo do Correio do Brasil, né, começaram a fazer investimento nos correios deles. E quantos você vê, por exemplo, foram construídos no Brasil prédios gigantescos, centro de triagem gigantescos, centro de distribuição, quer dizer, uma verdadeira fortuna do dinheiro brasileiro foi colocada e o Correio devolveu isso tudo em trabalho. O que você fala, e meu áudio está longo, eu vou encerrar, é que o que Lula fez? Lula vendeu o Brasil inteiro. O Brasil chegava na África, na Ásia, na América toda, era o protagonista. Que essas lições foram dadas pela Inglaterra no passado, né? Porque era diferente. A Inglaterra chegou dominando, a Itália veio com fome para o Brasil. Os italianos chegaram com fome. Os japoneses chegaram com fome. Não é verdade? Mas os ingleses não. Os ingleses chegaram dono da lâmina de barbear, dono da aveia que todo mundo comia. Quem não lembra da aveia qualquer? Né? E eles chegaram desse jeito. Quando os Estados Unidos começaram o seu desenvolvimento, eles começaram a nos ensinar a escovar dente com Colgate, com Colinos, né? Aí começaram a fazer a pasta para a gente limpar o sapato, né? A brilhantina, e aí por aí vai, e foram, evidentemente, enfiando através disso dos filmes, da música, e nos dominaram por tanto tempo. Quando você via no Brasil, você usava todos os produtos, em linhas gerais, norte-americanos. E aí os Estados Unidos estenderam seu domínio ao mundo todo, né? E começaram a ter suas empresas em todos os lugares. Então, para você ter carro, vinha lá dos Estados Unidos, aí você tinha lá, no caso do Brasil, a Alemanha com a Volkswagen, né? E aí você começou a comprar tudo deles. E eles enriquecendo, e nós temos um pouco de conforto, né? E aí, quando se faz a vitrine da Copa do Mundo, que todo mundo só está queixando depois que a Copa do Mundo passou, não era só a questão do esporte. O desenvolvimento do país aconteceu ali, grande parte. Agora, se dali, meu caro Marcinha, houve furto, aí era independente de Copa do Mundo. Porque furto no Brasil não precisa ser ter evento nenhum, não precisa ser construir estádio nenhum. Ele já está na carne, no pensamento do brasileiro. Se furta no Brasil o tempo todo. O que você precisa é ter uma fiscalização mais efetiva. Mas a história do Brasil é de furto, né? Toda a vida se furtou no poder público brasileiro. Da menor cidade à maior cidade. Mas aí não é culpa de governo do PT ou de governo do PSDB, o governo de Arena
ou governo de direita ou de esquerda. É de povo.